Outra treta que é muito boa, e essa aqui eu quero entrar, tá? Vocês viram que o nosso querido Nando Moura atacou o Renato Império. No fundo, ele quer falar que todo mundo é nazista, né? O objetivo dele é fazer com que todo mundo que ele não gosta seja chamado de nazista pra, não vamos falar a real, pra no fundo aparecer alguém e cometer algo, né? E aí ele, esse alguém que em geral vai terceirizar, e aí sim os sonhos desse pervertido, ele... leve a cabo o que ele gostaria ele próprio de fazer, mas não tem coragem. Lembrando que ele é um cara que fala, vão vocês denunciar o MBL. Ele mesmo não denuncia. Vão vocês e denunciem. Ele não vai, né? Então é uma figura patética, que fica novamente terceirizando as vontades dele. Mas vamos ver aí, porque atacou o Impera, e é o seguinte, ele acabou cometendo um grande erro de tornar o Impera muito público. E o Impera é muito legal, e ter feito isso com o Impera é muito bom. Essa é a real. Vamos lá. Racialismo, toda essa merda, eu dei lá no vídeo do Charlie Kirk, beleza? Eu dei a minha opinião no vídeo do Charlie Kirk. Então, se esse bosta aqui vai querer me associar a qualquer tipo de porque é isso que ele quer, porque no fim do dia esse cara quer que todo mundo aqui seja morto. Sabe por quê? Porque se o nazismo é o maior mal da história humana, ninguém respeita um nazista. Ninguém respeita um nazista. Então se você cola a pecha de nazista em mim, por exemplo, alguns psicopatas que assistem ele, ou canais de esquerda, ou nazistas, vão querer me matar. É isso. Esse cara aqui tá colocando a minha vida em risco. A vida de todo mundo do MBL, a vida de todas as pessoas que são associadas de alguma forma à bolha da Valete, o Enguia, todo mundo. Beleza? O Henrique, por ser brother de todo mundo da Nacional, ser meu amigo, ser amigo de todo mundo ali, da rapaziada da Valete, Antum, Pessoa, o BH, o Enguia, na visão desse bosta aqui, é o Henrique. Ou seja, dá pra meter a faca no Enguia. O Henrique fez o que esse cara nunca fez na vida dele, o conteúdo que ele produziu. O conteúdo que o Henrique produziu é algo que o Nando Moura jamais sonhou em produzir. O risco que o Henrique se colocou, o Nando Moura não se coloca, porque ele tá encastelado só uma pausa, da tá? casinha dele no condomínio. Só pra vocês saberem, é um cara que, se bobeira, ele tá aqui assistindo a live. Ele é um cara que arrumou briga com nazistas, mesmo. Tomou cancelamento, ameaça a pau. A dar com pau. Esse é o Henrique. Que é o tipo de gente, estou denunciando o meu cabelo, estou denunciando o meu cabelo, estou muito bravo, eu tô bravo, tô bravo, Condomíniozinho dele de alto padrão, caro pra caralho. Ele tá encastelado. O Henrique não, o Henrique tá exposto, eu tô exposto. Todo mundo ali, o Kim, o Renan, o Faustino, o Arthur, todos expostos. Todos são expostos. É que o Nando Moura não sai de casa, então ele tá encastelado, ele tá protegido. Então ficar colando a pecha de nazista é basicamente colocar um alvo nas nossas costas pra alguém vir nos matar. Esse é o rolê do Nando Moura. É isso que ele quer. Ele não é só isso. Eu gosto muito quando... Tenta achar a minutagem quando ele fala da questão geracional. Quando ele fala do milênio. O que eu queria aprofundar... Esse é um assunto muito interessante. Porque eu tô vendo muita gente, especialmente o Império... Eu posso até ligar no Império aqui, tá? Fala sobre milênio. Por quê? Porque eu sou millennial. Eu entendo um pouco o que ele fala, eu concordo, na verdade eu concordo com o que o Impera fala. E vejo, porque uma vez quando eu tava fazendo uma análise, acho que foi o vídeo até que a fala do Pudim, que eu tava falando que a geração millennial é justamente a geração que compra curso do Pablo Marçal, porque é a geração que tudo a ela foi prometido e ela não entregou nada. E ela fracassou. Aqui, assim, quando a gente fala em geração millennial, isso varia de país para país. Por exemplo, a geração millennial na China, Rafael Almeida Rizzo, é gloriosa. Os millennials chineses deram muito certo, o mundo deu certo pra eles. Talvez millennials indianos também, né, comparado com as gerações anteriores, sejam muito otimistas. Não é o caso do millennial norte-americano e definitivamente não é o caso do millennial brasileiro. O millennial brasileiro tá comprando curso de pudim, curso, sei lá, aprenda a fazer bolo de pote pra tentar sobreviver e tentar arrumar, vamos dizer, justificativas pra que a lógica do mundo dele volte a fazer sentido, porque, volta a colocar, eu sou dessa geração que nos anos 90 tava estudando, e porra, estude, entra na faculdade, você vai arrumar um emprego legal e você vai progredir. Isso ruiu, porque o mundo que nós conhecíamos, todo ele se alterou, a dinâmica sobre o que é uma carreira, o que é trabalho, mudou. Houve uma crise muito grande, foi a crise do subprime de 2008, que ela pega o milênio que tava, né, começando a carreira e a casa cai. E a casa cai feio, tá? Então, é um tema muito, muito interessante.
Eu gosto de falar desse tema também. E eu gostei de pegar o que o Impera fala. Talvez o Impera está no começo da live do Impera. É que eu queria botar um trecho antes. Pode ser? Tá, então põe um trecho antes. Bora. Fernando Moura resolver embarcar na... Se o Fernando Moura resolver embarcar na ego trip de querer jogar associados agora, eu, Antum, Pessoa, BH, pra debaixo do caminhão e querer nos expor as nossas ideias e o cara, tipo... O público do Nando Moura, seja muito bem-vindo. É isso. Essa galera toda vai gostar. Eu defendo encarceramento em massa. Eu defendo uma guerra. É isso. Eu defendo que a população bestializada do Brasil seja reeducada. É isso que eu defendo, beleza? Eu defendo o extermínio do crime organizado. Eu defendo uma prisão no meio do Tocantins para 3 milhões de vagabundos, beleza? Penas de 40, prisão perpétua, pena de morte. Na seguinte tocada, você vai receber a sua pena de morte e vai entrar um sistema de sorteio em que você pode ser executado amanhã ou daqui a 50 anos. Por quê? Porque vai ser uma guilhotina. Eu sou woke, eu sou um homem humano. Eu não quero escorrimento por cavalo, nem queimar no pneu. Eu sou partidário da guilhotina, porque eu sou uma bicha. Eu sou moderado, eu sou woke, estou já nesse momento marcando minha filiação pro PSOL. Então é isso, eu defendo essa porra, reindustrialização do Nordeste, o caralho, tá ligado? Rasgar esse país com ferrovias. Eu defendo o fim de alguns estados, tá ligado? O Piauí não tem direito de existir, o Amapá é uma merda, o Pará é um estado falido. Eu defendo intervenção federal nesses estados. As elites malditas que dominam esses estados, elas têm que ser substituídas, tá ligado? Políticas aí muito, muito moderadas e vambora. É isso, beleza? Política de centro-esquerda moderada como eu. Você me desculpa, ele é um moderado de centro-esquerda como eu. Tem como não gostar desse sujeito? Infelizmente, né, na ânsia de atacar a gente, né, ele acabou permitindo que o mundo ficasse cada vez mais intoxicado por Renato Impera. E é o que vai acontecer. Então, né, bem-vindo ao mainstream, Renato Impera. Fico muito feliz que isso esteja acontecendo, tá? Não sei se o Riso, enquanto isso, estava vendo aí o começo, né, da live dele. Mas o fato é o seguinte, eu quero tratar desse assunto. O nosso querido Impera, ele tá fazendo uma espécie de uma oposição entre o millennial, enquanto uma espécie de um sujeito niilista, um sujeito que ele não consegue tomar nenhuma posição firme no mundo, porque ele precisa ser cínico e irônico sobre as próprias posições. Então, quando um millennial quer afirmar algo, ele vai falar, olha, tipo assim, um millennial acabou de ganhar um campeonato. Parece que alguém ganhou algo aqui, hein? Tipo, fugindo um pouco, porque tem este elemento auto-irônico, meio cínico, que faz parte de uma geração que acredita que o ceticismo sobre tudo é seu grande valor, tá? E nessa leitura, eu acho que ele está muito correto. Isso faz parte do espírito do tempo da minha geração. E o espírito do tempo da minha geração é muito sobre isto. É muito sobre isso. Você parece ser cool no desapego. Você parece ser cool numa espécie de um flanar intelectual e no não tomar posição. Tá? O lance do cool na geração millennial é sobre isto. Sim. Tá? Ao mesmo tempo, o millennial, ele gosta muito, e isso foi influenciado muito por uma lógica que já vinha naturalmente das gerações anteriores, porque uma geração influencia a outra, as coisas não são estanques, assim, o cara é da geração millennial, não, estou falando que o espírito da coisa é esse. O espírito, a vibe do tempo que, vamos dizer, interferiu naquela geração e que aquela geração reagiu de volta. Essa vibe se deu, por exemplo, numa aceitação que o millennial teve, por exemplo, de várias lutas ligadas a direitos civis nas décadas anteriores e que redundaram, né, tipo assim, o millennial é o cara que fala, porra, cara, eu defendo muito que tenha casamento gay, o que tem de errado? Chegou a hora dos gays casarem, pô, vamos parar com essas putarias. Os memes da geração millennial foram claramente daquela geração, talvez o Riso vai lembrar, que tinha como é que chama? Trollface, Ai, caramba, você lembra disso? Aqueles memes também de, olha só, eu tenho um celular da Nokia, ele é inquebrável. Sabe? Era a época do 9gag. Quem lembra dos memes do 9gag? Então,
essa época dos memes, isso definiu muito a galera. Então tinha uma coisa assim que, vamos, curtir isso, os trollface. Então curtir muito o Fred Mercury era uma coisa muito millennial. Porque, porra, eu tô curtindo um cara que é gay e ele é amazing. Então, porra, não tem nada mais amazing do que esse super gay. E nós millennials somos abertos com isso. Veja só, a gente nem liga, ele é legal pra caramba. É isso aí, vamos. Só que isto significou para o millennial, nessa lógica talvez, uma desistência em se posicionar, em acreditar em sistemas, vamos dizer, no mínimo atemporais, em termos de valores morais, em termos de condução, em termos de posição deles sobre o mundo. Eu sei que era assim. E eu vou dar um exemplo aqui, ainda que os personagens e também os atores não fossem millennials, tem algo que eu ia falar que tem a ver com a Gen Z e os millennials. Vamos lá, eu sou millennial, mas eu não me vejo nesses termos. Tá? Por mais que eu tenha sido assim por um tempo bom da minha vida. Boa parte da minha vida eu achei que eu negar tudo e ser meio... era o legal. Vários caras foram assim. Vários caras. Tá? O Arthur também teve essa fase. Inclusive teve um dos grandes movimentos, foi o movimento ateu, né? Que teve ali nos anos 2000 e tal. Você parecer cool num ceticismo e num não ligar. Tá? Depois você vê que você tá errado, mas... A vida segue. A geração Z, acho que como ela pegou um mundo que já parece cagado, e ela já começa desde cedo, ela tá, vamos dizer, ligada à internet, às redes sociais, desde a mais tenra idade, a geração Z, ela se adapta num mundo que é fluido, que é perdido, que as coisas mudam de forma o tempo todo. Então tudo que um cara da geração Z quer, é algo que ele possa botar o pé e falar, isto aqui não vai mudar. E eu acredito nisto aqui. Eu quero algo atemporal, eu quero algo sólido. Não quero algo que se desmanche no ar. Enquanto que o da geração millennial, ele viu com muito... Como a geração... É o meu exemplo. Eu fui de uma geração que nasci offline. Então, eu nasci em 84, por exemplo. A geração millennial acho que vai... 81, 80 e 81 até 97, por aí. No nascimento, claro. Então, é uma geração que começa offline. E aí, ela começa a pegar a transformação para online. Então, eu vi a chegada dos computadores... Você usava o computador sem internet antigamente. Depois o computador com internet merda. Depois o computador com internet boa. Depois chegada das redes sociais. O Brasil começou com o Orkut em 2004. Depois os celulares. Né? Aí você vai ficando cronicamente digital. O Millennial viu isso. Então o Millennial viu com otimismo essas transformações em que você saía do sólido e você se devanecia. Só que ele foi traído no processo. Ele viu, meu Deus, eu achei que isso tudo seria muito bacana e eu fui enganado, eu me dei mal. Esse é o Millennial. Já o Z é o contrário. O Z, ele quer firmar essa posição. Pelo menos pelo menos os rapazes da geração Z são assim. Ainda que as moças, no radicalismo delas, tenham uma busca por firmar uma posição. Né? O feminismo radical dessa geração mais nova. Então, há algo de muito... algo de quase religioso na postura... na mentalidade da geração Z, que se opõe ao ceticismo da geração millennial. Isso tem um choque. E esse choque é muito bem-vindo, porque o ceticismo definitivamente não resolve nada. O ceticismo, ele é meio bobo. Ele é meio bobo. Tem uma série, né? Digite quem assistiu The Office. The Office, né? É uma série bem legal, uma das séries mais engraçadas que já tiveram. E, naturalmente, ela foi feita por pessoas da geração X. Os personagens estão na geração X, mas o público-alvo foi X e Millennial. Então, é uma série que passou, o Riso me corrija aí no... Vê aí que década saiu a série. Eu imagino que foi entre 2005 e 2011, por aí, o The Office. Eu lembro que era esse período que eu assistia. Né? Foram, 9 temporadas. Consegue ver que ano foi, Riso? 2005, né? É exatamente esse período. Então, no The Office, né? Os personagens e os atores eram geração X, o público era X/Millennial. E tinha alguns personagens que evocavam o espírito do tempo da geração Millennial. Eu tô dizendo isso porque eu tô reassistindo The Office. E o que acontece? O personagem que as pessoas mais gostavam, ele foi feito para ser o protagonista. Porque por mais que o Michael Scott seja o protagonista, né? Vocês sabem, o cara do Vídeo de 40 anos, Stephen Carell, que é um grandíssimo ator. Adoro ele, muito engraçado, chorava de rir com ele. O personagem principal era o Jim Halpert. O Jim Halpert era como se fosse a consciência da pessoa comum por trás da loucura daquele escritório, certo?
O Jim Halpert, por mais que se eu olhasse naquela época ele é um cara da geração X, ele é um X transicionando pra Millennial, ele tinha o espírito do Millennial. O Jim Halpert era o Millennial. Então, ele tinha piadas autoirônicas, ele era meio autoirônico, ele demorava pra se posicionar, ele tinha um romance com a Pen que demorou pra acontecer. Então, toda aquela coisa meio meio autoirônica, meio se zoando, um não pertencer, né? Um não botar o pé, tudo aquilo colocava pra mim o seguinte, né? Reassistindo, o Jim Halpert, ele é meio que o espírito do Millennial. Meio que o espírito do Millennial. Por mais que ele não fosse Millennial, mas aquilo é um produto feito pra geração Millennial. Então, a galera Millennial se identificava muito com o Jim Halpert. O Jim Halpert era o único cara cool no escritório. O cara legal do escritório ali do The Office era o Jim. Né? E quem era o cara que era considerado o cara mais tolo e bobo do The Office? Já assistiu The Office, Rizzo? Não. Tá, era o Dwight. E por que o Dwight era pintado como um bobo? Por várias razões, mas o Dwight, ele tinha crenças sinceras e verdadeiras. Então, na série, um cara com crenças sinceras e verdadeiras como o Dwight é vendido como alguém completamente inadequado. Então a graça do humor do Dwight é sobre a inadequação dele no mundo. Ele não se adequa porque ele tem crenças muito claras e as crenças se tornam ridículas. O Dwight, em grande medida, ele antevê o que é a geração Z. E se você olhar o Dwight, tipo, você fala, porra, o Dwight ele tem crenças verdadeiras em tudo. Já o Jim, ele é o Millennial. E naturalmente o Jim, inclusive no duelo pra ver quem se torna o sucessor do Michael, o Jim é o cara que ganha, porque, né, o espírito do tempo é pro Jim. O Jim com as suas autoironias, com as suas indecisões e tal. É muito legal a gente acompanhar na cultura pop isso, porque essa lógica que o Império tá criticando ali, do Millennial versus o Z, é uma lógica que ela é construída na cultura pop. A cultura pop, ela reflete uma lógica, uma maturação de um processo histórico que vai dar naquilo, né? E ele deu nisso. Então, a minha geração é a geração do Jim Halpert, que preza por esse ceticismo, preza por uma espécie de uma ausência de sonho, que vê beleza nisso, nesse fluir leve, nessa leve descontração. E o se entregar verdadeiro do Dwight é tratado como muito ridículo, como muito bizarro. Mas o Dwight, se olhar direitinho, ele é retratado como um extremista de direita. O Dwight é retratado. Então, se você pensar, o Dwight literalmente é o jovem da geração Z, da nossa época agora, sendo construído, cara, 20 anos atrás, que a série começa em 2005. 20 anos atrás, o Dwight, ele começa a ser construído nisso. Então o Dwight é construído ali e o Jim ali. O Jim não tem respostas pro mundo de hoje. O Jim claramente votou no Obama. Claramente o Jim votou no Obama. O Obama representava isso. O Obama tinha aquela coisa do change e tal, mas ele era cool, ele era leve. Entendeu? Tinha uma leveza no Obama. Tinha um não se engajar tanto. Que essa é a coisa, né? O Obama é um personagem político eleitoral construído para essa geração. Entendeu? Então, nesse ponto, eu acho que a gente consegue, né, olhar bem. Aí vocês vão falar, mas Renan, esses personagens, eles são da geração X todos. Dane-se, porque eles são feitos para aquela geração. É a mesma coisa que eu falo assim, a galera que foi da geração Boomer, ela foi influenciada por artistas da geração anterior. São pessoas nascidas na tal da geração silenciosa que basicamente construíram o imaginário da geração Boomer. Mas elas criaram, né, o imaginário daquele tempo. Né? Então, eu acho a leitura e a crítica que o Impera faz muito boas. Muito boas. Naturalmente, eu não gostaria de tretar e ver treta com o Petri, porque eu gosto do Petri também. Gosto e é um sujeito que todas as vezes que eu tive com ele, eu fui muito bem tratado também. Por mais que ele, logicamente, ele tá equivocado nessa coisa comunista e tal, mas isso não vem ao caso, entendeu? Dito isso, a leitura do Impera tá muito certa. A leitura dele tá muito certa. Você tem algum trecho aí do Impera pra colocar? Bota aí. Do Nando Moura, e basicamente fiz uma grande síntese da geração, porque esses dois são as duas faces da moeda que é a geração Millennial, sabe? Pessoas que já desistiram. É basicamente, se você
pudesse sintetizar um late millennial e um early millennial, é basicamente o que é o Nando Moura e o Arthur Petri, tá ligado? O Arthur Petri é mais novo e o Nando Moura é mais velho, então, tipo, eles são dois tristões, sem esperança, sem vitalidade nenhuma, tristes. Eles são pessoas tristes, cínicas e depressivos. Eles são uns fudidos, eles são psicologicamente uns fudidos, em que eles são pessoas que sentem um nojo absurdo de sinceridade. São pessoas que odeiam sinceridade. Pausa. Eles são alérgicos à sinceridade. Assistam alguns episódios do The Office. Assistam as interações do Jim com o Dwight. O Jim pegava até a inocência por trás da profunda sinceridade de um sujeito como o Dwight. E a beleza era isso. O Jim fustigar o Dwight era sobre a mentalidade millennial, rir de quem se compromete. É isso, pode dar o play. Porque sinceridade provavelmente é a grande qualidade da Gen Z. Parte dela, não todas. Não toda Gen Z, mas parte da Gen Z, a sua grande qualidade é a sinceridade. Tipo, você abraçar algo de forma sincera, isso é legal. Isso é algo que o Zoomer odeia. Millennial odeia. Eles são avessos a isso. Eles são tipo... Tipo, as músicas dos millennials sempre tem a mesma vibe de eu gosto de você, mas eu não quero me pegar, não gosto tanto assim. Os seus filmes são cheios de autodepreciação o tempo todo. Você não é incentivado a almejar coisas grandes. Basicamente você foi criado pra ser tristinho, ser sarcástico, irônico. Pausa. Vou dar um exemplo nisso. Eu concordo completamente com o Impera. A banda que foi mais influente da geração millennial, não foi a mais ouvida, mas foi a mais influente, porque foi a banda mais influente do começo dos anos 2000, foi os Strokes. Eles criaram não só a ideia do rock que puxa essa coisa meio retrô, mas eles criaram a onda retrô que pegou em tudo. Dá pra gente até estudar bastante por que no começo dos anos 2000 a vibe foi retrô, né? Mas o que eu quero dizer sobre isso as letras do primeiro álbum dos Strokes são todas sobre esse não compromisso, eu tô meio cansado, I'm just way too tired. A música, inclusive, que abre o álbum é sobre isso. Tanto que essa tanto a vibe que mesmo as músicas que eu escrevi naquela época, algumas delas eu toco até hoje no Limão Rosa, são sobre isso. Sobre uma relação meio... até as meio românticas são sobre isso. E essa que eu comecei a escrever agora é outra vibe. Porque naquela época a energia era essa. Ser cool era isso. Ser legal era sobre isso. Entendeu? Ceticismo, rir de todo mundo que tinha posições. Rir de todo mundo que fincava uma posição muito firme em algo. Isso é muito idiota. Isso foi muito idiota. Mas isso foi a premissa cultural da nossa geração. Premissa cultural. Vamos lá, dá o play. Ter um humorzinho meio adolescente. É isso. É muito triste. O millennial, em sua essência, é cético a absolutamente tudo. Eles são chatos. A autodepreciação é uma merda. E essa é uma característica que mudou na Gen Z. A Gen Z ela é muito sincera, mas ela tem a versão ao cringe. Mas é basicamente isso que eu fiquei zoando na porra do vídeo do Nando Moura. Eu fiquei reagindo ao clipe patético dele de Gandalf da 25 de março, tá ligado? Ele pintou o cabelo, ele tá larpando de Gandalf. Meu irmão, eu vi um comentário nesse vídeo aqui em que eu dei uma zoada no meu amigo Wallace Mesquita, que é um zoomer também, que meteu uma referência a Senhor dos Anéis na abertura de Inimigos da Nação. Eu sou um fã de Senhor dos Anéis. Eu não odeio Senhor dos Anéis. Eu só não tenho a história da Terra-média, aqueles 12 volumes, e aquele livro que saiu recentemente, da capa azul, que eu esqueci o nome. A Natureza da Terra-média. De resto, eu tenho absolutamente tudo. Eu gosto de Senhor dos Anéis. A questão não é essa. A questão é que o Nando Moura, ele se leva tão a sério que ele larpa de Gandalf. Sim. Esse ponto é realmente muito ridículo. Porque o cara, ele quer se colocar como um profeta do ceticismo. Ele é o profeta do ceticismo. Então, ele quer construir um imaginário ao redor dele, tá? E uma linguagem muito comprometida num discurso de descomprometimento. Em que ele mostra como ele critica todo mundo, né? É como se você construísse, né, todos os Lusíadas ao redor do Velho do Restelo. Quem é aqui? Digite se você não sabe quem é o Velho do Restelo dos Lusíadas. Bota no Google, Riso, Velho do Restelo, os Lusíadas. Veja, Van Cobiça. O Velho do Restelo
né? Os Lusíadas é uma história épica. E é muito bom, puta, muito bom. Pega ali, tem um trecho do Velho do Restelo aqui, ó. Ali, ó. O Lusíadas é construído ao redor de uma história épica em que o Camões pretendia que os lusitanos, que o povo português, tivesse uma grande jornada, uma grande aventura tão poderosa para eles quanto foi a Eneida para os romanos, quanto foi a Ilíada e a Odisseia para os gregos. É o épico português. E é maravilhoso, Lusíadas. Lusíadas maravilhoso. E, né, é sobre uma jornada poderosa, liderada por um guerreiro heróico, que era o Vasco da Gama, e os outros portugueses. E ele narra de maneira épica a ida do Vasco da Gama e seu regresso a Portugal. Com parada em ilha, com ninfas, a porra toda é animal. Se você não... eu não gosto dos Lusíadas. Você é um bosta se não gosta dos Lusíadas. Você é um bosta. Você não gosta da Ilíada também. Entendeu? Você é um bosta. Há um personagem lá que chama Velho do Restelho. O Velho do Restelho, ele é como se fosse uma consciência alertando, né? Vocês ficam cobiçando grandes coisas, é aí que vem a queda, tá? Veja só, o Velho do Restelo é um personagem fictício de Lusíadas, de Luís Camões, que aparece no canto 4 para representar uma oposição crítica ao projeto expansionista português. Com um discurso de pessimismo e advertência, ele contesta a ambição, a glória de mandar e a vancobiça que movem os navegadores, alertando para os perigos e desastres que esperam o reino e seus súditos. Quem é o Velho do Restelo? Caráter, é um velho de peito venerando que se manifesta na praia do Restelo, em Portugal, em Lisboa, no momento da partida da frota de Vasco da Gama para a Índia. Discurso. As suas falas são uma crítica à vaidade e à ganância que impulsiona a viagem de descoberta, que para ele representava uma fuga da realidade, um desvio de atenções e um enfraquecimento do país. O que acontece? O Velho do Restelo é como se fosse, novamente, um espírito. É como, sabe, como se fosse um pedaço da nossa consciência, e essa é a real, que nos alerta para ubris e também para vontade de poder e glória que a nossa alma nos conduz. Então a nossa alma tem uma vontade de expansão gigante, especialmente a dos melhores homens. Os melhores homens, quando eu falo homens, incluo todos, os melhores humanos, eles têm uma vontade de expansão, uma vontade de, sabe, quero cruzar o mar, eu quero o infinito, eu quero saber o que tá lá do outro lado, eu quero conquistar, eu quero botar meu nome na história. Esses são os caras que fazem a história acontecer. A roda da história é movida por esses caras. Só que eles movem essa roda e muita merda acontece no processo. E a real é, muita merda acontece quando você move a roda da história. Vai dar merda, mas é a história também. São as duas coisas. Tipo, o Alexandre o Grande é meu ídolo, ele é demais. Cara, mas ele matou um monte de gente, ele destruiu Tebas, ele cometeu atrocidades no caminho, entendeu? O Júlio César, é incrível, o Júlio César, incrível. Cara, ele cometeu um genocídio com os gauleses, entendeu? Mas era o Júlio César, cara, assim, quem move a roda da história faz isso. Então tem esse elemento de consciência do alertar pra essa cobiça. Mas o cara que tá alertando pra cobiça também não faz porra nenhuma. Ele tá lá. É uma coisa que te prega talvez combine até a lógica. Por favor, vou pedir pros meus amigos nietzschianos que assistem a live, façam um recorte. Se isso não é, em certa medida, o espírito do ascetismo que o Nietzsche critica tanto em Genealogia da Moral. Orlando, Russo. Se não é um pouco sobre isso, sabe? As grandes histórias não estão ao redor apenas do ceticismo. Aí você transformar, achar que há uma grande profecia num ceticismo, é tolo. É tolo, chega a ser ridículo, porque aí você tá querendo ser épico no seu ceticismo, portanto você não é o Velho do Restelo. No fundo você tem inveja do Vasco da Gama, né? E queria estar no lugar dele, mas você não tem coragem pra botar um pé no barco. Que é o caso não só do Nando, mas de todas essas pessoas que criticam. Entendeu? Não é um aspecto de consciência, é pura vaidade. Só que eles tentam construir. Essa loucura e essa simplicidade mental, ela acaba se dando nesses termos. Quer parecer glorioso com um discurso de ceticismo. Então tem a vaidade que o Velho do Restelo criticaria, tá? Mas se quer com a verdade por trás do discurso. Né? Naturalmente, isso que o Impera tá falando é muito profundo e é muito concreto, muito real. E muito legal. Né? É ridículo, porque você percebe, isso é falso. Sujeito querido, ninguém presta, todos são maus, só eu sou bom, olha só esse meu discurso. Né? É bem bobo. É bem bobo. É só bobo. Eu vi outro dia, né, ele criticando, né, o Rasta. O Rasta não sabe tocar. Sabe? Negócio besta. Mas é uma coisa, um sujeito meio invejoso, né?